Ezequiel 29. No 10º ano, no 10º mês, do dia 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diz: Assim diz o Senhor: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão que pousas no meio dos teus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos e prenderei o peixe dos teus rios. As tuas escamas e todo peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo peixe dos rios, sobre a face do campo cairás. Não serás recolhido nem juntado, os animais da terra, as aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste e lhe rasgaste todo o ombro. E encostando-se eles a ti, te quebraste, tornando imóveis todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que trarei sobre ti a espada, e separarei de ti o homem e o animal. E a terra do Egito se tornará em assolação e deserto. E saberão que eu sou o Senhor, porque disseste: o rio é meu, e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti, contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde a torre de Sevene até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal. Passará por ela, nem será habitada há 40 anos, porquanto tornarei a terra do Egito em assolação, no meio das terras assoladas. E das suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em assolação por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pelas terras. Assim diz o Senhor: ao cabo de 40 anos juntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro, e os farei voltar à terra de Patros, à terra do seu comércio, e serão ali um reino baixo. Mas baixo se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. E não terá mais da casa de Israel a confiança, para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade, quando olharem para trás deles. Antes saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que no ano 27 do mês primeiro, do primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito, e levarei a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isto será a paga para o seu exército, por paga do seu trabalho com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor. Naquele dia farei brotar o poder da casa de Israel, e te darei abrimento da boca do meio deles, e saberão que eu sou Deus. Ezequiel 30. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor: gemei aquele dia, porque está perto o dia. Sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, tempo dos gentios ele será. E uma espada virá do Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os transpassados no Egito, e tomarão a sua multidão, e quebrar-se-ão seus fundamentos. Etiópia, Put, Lude e toda a mistura de gente
Cube e os filhos da terra de concerto, com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor, também cairão os que o Egito sustém, e descerá a soberba do seu poder. Desde a torre de Sevene, ali cairão a espada, diz o Senhor. E serão assolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo ao Egito, e forem destruídos todos que davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, porque eis que já vem. Assim diz o Senhor, eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra. E desembainharão a sua espada contra o Egito, e encherão a terra de traspassados. E os rios farei secos, venderei a terra, entregando na mão dos maus. Assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estranhos. Assim diz o Senhor, também destruirei os ídolos, farei cessar as imagens de Nof, não haverá mais um príncipe na terra do Egito. E porei o temor na terra deles, e assolarei a Patros e porei fogo em Zoan, executarei juízos em Nó, e derramarei o meu furor sobre sim a força do Egito, e exterminarei a multidão. E atearei um fogo no Egito, sim, terá grande dor, e Nó será fendida, e Nof terá angústias cotidianas. Os mancebos de Aven e Pisbete cairão à espada, e estas cidades cairão em cativeiro. E em Tafne se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba da sua força. Uma nuvem cobrirá suas filhas, cairão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. Sucedeu que no ano 10º do mês 1º, aos 7 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não lhe aplicarão emplastos, nem lhe porão ligaduras para atar, para o esforçar, para que pegue da espada. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, quebrarei os braços e forte como o que está quebrado, farei cair da sua mão a espada. Espalharei os egípcios entre as nações e os espalharei pela terra. Esforçarei os braços do rei de Babilônia e porei a minha espada na sua mão. Mas quebrarei os braços de Faraó e diante dele gemerá como geme o transpassado. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pela terra. Assim saberão que sou eu. Ezequiel 31. E sucedeu no ano 10º, no 3º mês, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, a sua multidão, a quem és semelhante na tua grandeza. Eis que a Síria era um cedro do Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou. As suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus campos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Os cedros não o podiam escurecer,
no jardim de Deus. As faias não igualavam seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhou a ele na formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. E todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor: como te elevaste na tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortaram, e o deixaram cair os seus ramos sobre os montes, e por todos os vales os seus renovos. Foram quebrados por todas as correntes da terra, e todo o povo da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sob seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa no meio dos filhos dos homens. Assim diz o Senhor: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele. E todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações. Quando fiz descer ao inferno com os que descem à cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem água se consolavam na terra mais baixa. Também estes com eles descerão ao inferno e juntar-se-ão aos que foram transpassados à espada. Sim, aos que foram seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden, a terra mais baixa, no meio dos incircuncisos jazerás, com os que foram transpassados à espada. Este é Faraó e toda a multidão, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 32. E sucedeu que no ano duodécimo, no mês duodécimo, ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito. E diz-lhe: semelhante eras a um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, e ferias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os rios. Assim diz o Senhor: portanto estenderei sobre ti a minha rede, com ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra sobre a face do campo. Te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. E a terra onde nadas regarei com o teu sangue até o monte, e as correntes se encherão de ti. E apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as estrelas, ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste. E farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam em grande maneira. Quando eu bramir minha espada ante os seus rostos, estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da sua queda.
Porque assim diz o Senhor, a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis dos agentes. E eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbará mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios, como o azeite, diz o Senhor Jeová. Quando eu tornar a terra do Egito em assolação e a terra for assolada em sua plenitude, quando ferir a todos que nela habitam, então saberão que eu sou Deus. Essa é a lamentação com que lamentarão os filhos das nações, o lamentarão. Sobre o Egito, sobre toda a multidão, assim se lamentará, diz Jeová. E sucedeu que no ano do 10º aos 15 do mês veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, faze-a descer a ela as filhas das nações magníficas, a terra mais baixa, aos que descem à cova, a quem sobrepujas tu em beleza. Desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram transpassados à espada, eles cairão à espada, ela está entregue, arrastai-a e a toda a sua multidão. O mais poderoso dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno, o que se socorre. Desceram e estão entre os incircuncisos, transpassados à espada. Ali está Assur com todo o seu juntamento em redor dele. Estão os seus sepulcros, todos eles foram transpassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do sepulcro. Foram todos transpassados e caíram à espada. Os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elã com toda a multidão em redor do seu sepulcro. Todos eles foram transpassados e caíram à espada. Eles desceram incircuncisos às mais baixas partes da terra. Causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos transpassados lhe puseram uma cama, entre toda a multidão, ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, transpassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. Levaram a vergonha com os que desceram a cova, no meio dos transpassados foi posto. Ali está Meseque e Tubal, com toda a multidão ao redor deles. Estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos e transpassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. E não se acharão com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro com as suas armas de guerra, e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, jazerás com os que foram transpassados à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram transpassados à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, todos os sidônios, que desceram com os transpassados envergonhados com o terror causado pelo seu poder. E jazem incircuncisos com os que foram transpassados à espada. E levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército transpassados à espada, diz o Senhor Jeová. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos com os transpassados à espada. Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová.